Meu nome é Sasuke Uchiha. Eu detesto muitas coisas e não gosto de nada em particular. O que eu tenho não é um sonho, porque vou torná-lo realidade. Eu vou reestabelecer o meu clã e destruir um certo alguém. Por muito tempo eu andei na escuridão, nutrindo meu coração com o mais puro ódio que possa existir, procurando vingança a todo custo. Mas no final, eu estava errado. A vingança me consumiu. Cada passo que eu dava era guiado por uma chama que só queimava para destruir. E quando finalmente alcancei meu objetivo, não sobrou nada. Nem paz, nem propósito. Só o vazio. O ódio te dá força, mas uma força que te corrói por dentro. Você pensa que está vencendo, mas está apenas se perdendo. E quando percebe, já é tarde demais. Eu achava que entender a dor me tornaria invencível, mas ela só me mostrou o quanto eu era frágil. A dor não é um inimigo. Ela é um espelho. Te mostra o que você ainda não superou. Eu me afastei de tudo e de todos. Acreditei que o isolamento era a resposta, mas quanto mais eu me afastava, mais distante eu ficava de quem eu realmente era. E é aí que a solidão te destrói, silenciosamente. Houve alguém que acreditou em mim, mesmo quando eu já havia desistido de mim mesmo. Alguém que enxergou luz, onde eu só via escuridão. E foi nesse olhar que eu percebi algo. A força que eu tanto procurava não vinha do ódio, mas da conexão. Às vezes, basta uma única pessoa acreditando em você para te lembrar de quem você realmente é. Eu percebi que ninguém vence sozinho, por mais forte que você seja. O peso do mundo é insuportável quando você tenta carregá-lo sozinho. É nas conexões que encontramos o verdadeiro poder. Eu vivia acreditando que o ódio era a única resposta. Mas o ódio não cura, ele contamina. E quando você se deixa dominar por ele, você perde a si mesmo antes mesmo de perceber. Foi preciso perder tudo para entender o valor do que eu tinha. A amizade, a compaixão, o simples ato de querer proteger em vez de destruir. Essa foi a lição que mais doeu aprender. Perdoar não é esquecer. É aceitar que o passado não pode ser mudado. Mas o que vem depois depende de você. Durante muito tempo, eu acreditei que o perdão era fraqueza, que perdoar era se render. Mas hoje eu entendo. Perdoar é se libertar do peso que te prende ao que já acabou. Porque enquanto você carrega rancor, você ainda é prisioneiro da dor que te feriu. E a liberdade só começa quando você solta essa corrente. Perdoar não é esquecer. É aceitar que o passado não pode ser mudado. Mas o que vem depois depende de você. Eu busquei poder para nunca mais ser fraco. Mas no fim, foi a fraqueza que me fez humano. E o arrependimento foi o início da minha liberdade. A fraqueza que eu tanto desprezei me mostrou o valor de sentir, de cair, de errar, de reconhecer o erro. O arrependimento não me destruiu. Ele me reconstruiu. Porque só quando você encara as ruínas dentro de si é que entende o que realmente significa ser forte. As cicatrizes que carrego não me definem. Elas me lembram do preço que paguei por querer controlar tudo. Mas também me lembram que sobrevivi. Cada marca é uma lembrança de um erro, de uma perda, de uma batalha. Mas também é prova de resistência. Não há vergonha em ter cicatrizes. Elas contam histórias que só quem viveu entende. E se ainda dói, é porque você continua lutando. Você pode apagar o fogo que destruiu tudo, mas a fumaça permanece. E cada vez que ela surge, você precisa decidir. Vai respirar fundo e seguir? Ou se sufocar de novo? O passado tenta te asfixiar o tempo todo, mas o ar ainda está aí. E mesmo que doa respirar,
Você precisa continuar, porque é isso que te mantém vivo. A redenção não é um destino, é um caminho, e ele começa no mesmo lugar onde você caiu. Ninguém desperta puro depois de mergulhar nas trevas. A diferença está em quem decide sair delas. A redenção não apaga o passado. Ela transforma o que restou dele em aprendizado. E às vezes o primeiro passo é simplesmente admitir: eu quero mudar. Eu não luto mais para provar algo ao mundo. Luto para não me perder novamente. Porque agora eu entendo o valor da paz. Mesmo que ainda carregue o peso da guerra. As batalhas que travei fora foram reflexo das que eu nunca venci por dentro. Hoje, minha luta é silenciosa. É contra o impulso de voltar ao que me destruiu. E por mais que a paz seja frágil, é nela que encontrei meu verdadeiro poder. Aqueles que caminham sozinhos acham que a solidão é força, mas força de verdade é estender a mão mesmo quando ela já sangrou demais. Eu vivi acreditando que confiar era fraqueza, mas aprendi que é preciso coragem para se abrir de novo. A solidão endurece o coração, mas o contato humano o faz pulsar. E às vezes, é esse pulso que te lembra que ainda existe algo de bom em você. Durante muito tempo eu quis apagar meu nome. Hoje, eu quero dar sentido a ele. Um nome manchado pelo ódio, mas capaz de buscar luz. Não se trata de reescrever minha história, mas de aprender a carregá-la sem me destruir. Meu nome carrega dor, mas também esperança. Porque cada erro que cometi pode se tornar a prova de que mudar é possível mesmo para quem já foi consumido pelo ódio. O passado não precisa ser uma prisão, pode ser um lembrete de quem você foi e de quem nunca mais quer ser. A memória é cruel, mas também é guia. Você pode escolher usá-la como âncora ou como bússola, e eu escolhi seguir em frente, porque ficar preso ao que me quebrou é a mesma coisa que me quebrar de novo. Eu pensei que vingança fosse justiça, mas justiça sem compaixão é só mais uma forma de destruição. A vingança te cega, te consome, te transforma naquilo que você jurou destruir. E quando tudo termina, você percebe que a dor continua, mesmo com o inimigo derrotado. A verdadeira justiça nasce quando o ódio morre. E isso é o que mais demora a acontecer. Quem vive pela raiva acaba sendo devorado por ela. Mas quem aprende com a dor renasce mais forte do que jamais imaginou. A raiva foi meu combustível, mas também minha prisão. Só quando aprendi a ouvir minha dor, em vez de lutar contra ela, foi que comecei a me libertar. E entendi que o verdadeiro poder não vem do ódio, mas da superação. Existem batalhas que não se lutam com espadas, mas com perdão, com coragem para mudar e com a humildade de admitir: eu errei. Essa é a guerra mais difícil, porque lutar contra o inimigo é simples. Difícil é enfrentar a si mesmo, mas é isso que separa quem continua preso ao passado de quem finalmente encontra a paz. Hoje eu sei, ser forte não é não sentir dor, é continuar. Mesmo quando ela te acompanha, a dor não some, mas você aprende a andar com ela. Ela deixa de ser inimiga e se torna parte do seu aprendizado. A força está em seguir, mesmo quando cada passo parece pesar mais que o anterior. Talvez o mundo nunca me entenda, mas tudo bem. Eu não busco mais aprovação, busco propósito. Antes eu queria ser reconhecido, agora eu quero ser útil. Nem todo mundo precisa entender o seu caminho, porque ele é só seu. E o verdadeiro propósito é continuar andando, mesmo quando ninguém acredita em você. Cada passo na escuridão me ensinou algo. E agora, eu caminho por escolha, não por medo. Antes eu corria da dor. Hoje, eu a encaro. Não há luz sem sombra. E eu aprendi a usar ambas
para me guiar. A diferença é que agora sou eu quem decide o rumo. Eu já fui o símbolo do ódio, mas agora quero ser a prova de que até o mais corrompido pode mudar. Se eu conseguir enxergar a luz depois de tanto sangue, então qualquer um pode. O passado não te define. As suas escolhas a partir de agora. Sim, e mudar não é apagar quem você foi. É decidir quem você quer ser. Daqui pra frente. A dor não some, mas ela muda. E quando você aprende a transformá-la, ela deixa de te ferir e começa a te guiar. A dor é um professor silencioso. Ela te mostra os limites, mas também te revela o que realmente importa. E quando você entende isso, a dor deixa de ser punição e se torna força. Se você está perdido, com raiva, sem direção, lembre-se, o que te define não é o que fizeram com você, é o que você faz com isso. Use a dor como combustível. Transforme o rancor em propósito. Não espere que o mundo te salve. Seja você o primeiro a se levantar, porque é no fundo do abismo que nascem as maiores mudanças. E depois de tudo, eu finalmente entendi. Não é sobre destruir o mundo, é sobre reconstruir a si mesmo. O poder que eu buscava fora sempre esteve dentro de mim. Eu só precisei perder tudo para perceber. E agora, cada passo que dou é um lembrete. A verdadeira vitória não é sobre os outros. É sobre quem você decide se tornar.